Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine, nos proteja, nos guarde sempre. Santo Atanásio, rogai por nós. São José, rogai por nós. Mãe de Deus, socorrei-nos. Bem, vamos falar sobre a teologia do século II e do século III, com algumas figuras aqui bastante importantes. Nós temos Irineu de Lyon, depois Tertuliano, é quem vai criar uma série de palavras para explicar o mistério trinitário, depois Santo Atanásio. Essas três figuras sobre as quais falaremos neste exato momento. As linhas gerais, isso a partir do livro de Ladária, O Deus Vivo e Verdadeiro, são as seguintes. O grande desenvolvimento da teologia trinitária, nós estamos acompanhando, né, se você pega os vídeos anteriores, vai perceber esse progresso na descoberta desse grande mistério. Isso começando desde a Sagrada Escritura, chegando aos padres apostólicos, padres apologetas, e agora a esses do século II e do século III. Então, um grande desenvolvimento na compreensão teológica sobre Deus. Uma segunda linha é a terminologia específica. Então, aqui nós vamos encontrar principalmente em Tertuliano, que vai criar uma série de palavras para explicar o mistério da Santíssima Trindade. E uma terceira linha, mais explícita, vamos dizer assim, o que explicita mais é a questão do Espírito Santo. Vai entrar em questão aí também na discussão teológica. Então, como se compreender Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, nessa relação com o Pai? Depois, o Espírito Santo. Então, entram aqueles que querem combater a divindade de Jesus Cristo e, como consequência, combatendo também a divindade do Espírito Santo. Irineu de Lyon, que morreu por volta de 202, 203, portanto, logo no início do século III, dele pegamos 10 pontos importantes. Claro que nós não vamos desenvolver todos esses pontos, mas poder esclarecê-los, né? O primeiro, a preocupação dele será antes a ameaça interna que para a fé constitui a gnose. Porque aí a gnose não vai respeitar a encarnação do Verbo, não vai valorizar a humanidade, a carne, esse se fazer carne. Para eles a salvação está no nível do conhecimento. Aí a palavra mesma, gnose. E nesse caso, Santo Irineu vai entrar para falar sobre a importância da encarnação do Verbo, o que vai ser trabalhado bem depois com Santo Atanásio, que escreveu inclusive uma obra, A Encarnação do Verbo. O segundo ponto de Irineu, o Filho e o Espírito intervêm já na obra criadora do Pai. Dá para perceber que Irineu, o Santo Irineu aqui, ele não tem aquela visão dessa realidade do Filho e do Espírito Santo dentro, quer dizer, na Trindade em si. Ele está ligando o Filho e o Espírito Santo a esse ato criador de Deus. Não chamando de criaturas, mas vendo-os quando o Pai cria, né? O Filho e o Espírito Santo são as duas mãos de Deus. Então, Deus aqui, o Pai criando, né, e o Filho e o Espírito como essas mãos modeladoras dessa criação.
e pelas quais a criação vai acontecendo. Há, portanto, uma correspondência básica entre a obra criadora e a obra salvífica. Então, tudo vem de um só Deus, combatendo aqui Marcião, que negava Deus no Antigo Testamento por se tratar de um Deus mais violento, guerreiro, e o Deus do Novo Testamento mais amoroso, misericordioso. Então, Marcião não queria nada com o Antigo Testamento e somente com o Novo. Então, ele combate essa ideia de que exista um Deus do Antigo Testamento e um outro Deus do Novo Testamento. Então, existe um só Deus, que tudo realiza com seu Filho, o Verbo, e seu Espírito, a sabedoria. Então, a sabedoria aqui não como sendo o Verbo, mas sendo o Espírito Santo em Irineu. Então, Irineu identifica o Espírito com a sabedoria. Irineu é sóbrio ao falar da geração do Logos. Ele não vai entrar nesse detalhe de como é gerado, ou fazer a relação gerado, procedente, não. Ele tem como base Isaías 53:8, segundo a Septuaginta, a Bíblia da tradução dos 70, que diz: quem poderá contar sua geração? Então, quem poderá? Então, ele sente a impossibilidade disso, o que não seria bom fazê-lo. Então, não segue a linha dos apologetas que tentam adentrar nessa questão. O sexto ponto para Irineu: o Filho é Deus, participa certamente da divindade, mas a denominação Theos é reservada para o Pai. Então veja que não há aquela clareza, aquele dizer que o Pai é Deus, o Filho é Deus do mesmo modo, de igual modo, é o mesmo Deus. Não diz com essa, coloca sempre como que essa divindade, não é tirando a plenitude da divindade, mas é focando na figura, na pessoa do Pai, como essa totalidade bem mais forte, né? O Theos para a figura do Pai, ou a pessoa do Pai. Então ele não põe em dúvida a divindade do Filho, mas com uma certa subordinação. É como se houvesse uma, entre aspas, uma subordinação a respeito do Pai, da relação filho-pai. No sétimo, não chegou à afirmação da consubstancialidade totalmente perfeita entre pai e filho, pelo fato de o filho não ser igual ao pai em todos os seus atributos. Então não chegou. Isso vai ser uma proclamação de Nicéia. No oitavo ponto, o Filho é o único que nos dá o conhecimento do Pai, pois ele é o conhecimento do Pai. Visibile Patris Filius. Então, como é a visibilidade do Pai, é ele quem dá esse conhecimento de Deus. Então, tornar Deus conhecido, essa missão é de Cristo em primeiro lugar, aqui no contexto de Irineu. O Filho é o visível do Pai. O Filho é o único que compreende o Pai. Né? Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão aquele a quem o Pai o revelar. Então está isso numa intimidade muito grande. Então eu conheço o Pai através do Filho. E é o Pai que me permite também conhecer o Filho. Então se nós queremos conhecer a Deus, necessitamos conhecer o Filho. Mas a cognoscibilidade do Filho, diante da incognoscibilidade do Pai, pode implicar que em algum aspecto lhe é inferior. Então, a gente percebe ainda nesse processo de desenvolvimento. Talvez você dissesse assim, então ele não seria herege como Ário? Não. Porque Ário já parte do princípio de uma defesa existente sobre o filho, o pai, nessa igualdade consubstancial. Ário nega isso. Aqui nós estamos ainda num processo de desenvolvimento, de conhecimento, de aplicabilidade. Depois, Irineu não nega
que o Pai é Deus, o Filho é Deus. Quer dizer, não nega a Santíssima Trindade. Não nega. Então, ele está mergulhando, esse conhecimento está vindo, ele está aprofundando, dando passos. É o contrário diário. Não se pode descartar a possibilidade de que a geração do Verbo esteja relacionada com a criação. Então, Deus seria Pai em virtude da criação mesma. E aqui ele está ligando o seu pensamento à realidade de Israel. Então, Deus é Pai para Israel porque Deus é Criador. Depois é que nós vamos entender que Deus não é Pai porque é Criador. Ele é Criador porque é Pai. O ser Pai precede. Quer dizer, ele já é desde toda a eternidade Pai. E porque é Pai, cria. Mas veja, Irineu ainda está ligado a essa forma de pensar de Israel. E por último, o Espírito Santo encontra-se unido ao Pai e ao Filho, e sua função é capital na criação e na salvação. Porque veja, esses dois pontos são importantíssimos. Deus criou e criou para salvar. Então, para Irineu, esse conhecimento do Filho e do Espírito Santo vai se dar justamente relacionado à criação e à salvação. Então, para a salvação, nós temos a ação do Pai, nós temos o Filho e temos o Espírito Santo. E é dentro desse contexto, criação e salvação, que nós vamos entender o pensamento de Santo Irineu. Então, o Espírito é sempre eterno, quer dizer que pode dar ao homem a vida eterna. Quanto à vida do Espírito, no seio do Pai, Irineu é ainda mais parcimonioso do que a respeito do Filho. Então, é uma certa subordinação aqui. Então, o Filho como que subordinado ao Pai e o Espírito Santo ainda mais. Uma coisa meio gradual. Então, o Pai como se estivesse no topo. Agora, sem negar a divindade para as três pessoas. As três pessoas participando da divindade. Agora, sendo o Pai, a divindade. Então, isso fica no pensamento de Irineu, vamos dizer, como que conhecimento a ser aprofundado, o que vai acontecer de fato. O outro grande passo aqui vem com Tertuliano, que também é do século II e chega até a primeira metade do século III, porque ele já morto depois de 2020, então está na primeira parte do século III. Então, alguns pontos dele é que ele é o grande criador desse vocabulário trinitário, diz que ele criou aí umas 500 e poucas palavras para falar sobre o mistério da Santíssima Trindade. Depois vê o problema da unidade e da distinção em Deus. O que é uno e o que distingue em Deus, né? Que é colocado em alto nível especulativo. O que é uno? O que é trino? Como é uno? Como é trino? Como podemos entender essa realidade de um Deus único? Um na substância, três com relação às pessoas. A obra principal dele é Adversus Praxeion. Olha, o Praxeas era um patripaciano. O patripaciano está dentro do contexto modalista. O que quer dizer isso, padre? O modalismo é uma heresia que tenta explicar a Trindade de uma forma, assim, um raciocínio que parece interessante para ele, mas não passa do âmbito intelectivo. O Pai seria uma pessoa só, e essa pessoa vem no modo de Cristo, de Jesus, e também do Espírito Santo. Isso aí é o modalismo. Dentro dessa ideia modalista, nós encontramos o patripaciano. Porque pácio quer dizer sofrimento. Pater, pátria é pai. Então, patripaciano quer dizer paixão do pai. Isso quer dizer que o
Pai foi quem morreu na cruz. O Pai morreu, o Pai sofreu. Então, o Pai foi quem se encarnou, quem nos ensinou, quem morreu por nós e etc. Então, a ideia patripassionista é essa, foi o Pai que sofreu, que isso passou por tudo, dentro do contexto modalista. Né? E nós sabemos que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. Aos poucos vamos aprofundando isso. Então não são três deuses, mas três pessoas, não só Deus. Então Tertuliano já combate Praxéias aqui. Então para ele o Pai, para Praxéias, desceu a Virgem, ele mesmo nasceu dela, padeceu, em resumo, ele é o mesmo Jesus Cristo. Mais adiante, no tempo, o Pai nasceu e padeceu o mesmo Deus onipotente chamado Jesus Cristo. Então, a esse erro tertuliano opõe a regula fidei, a regra da fé. Diz Tertuliano, entre aspas, porém nós cremos em um só Deus, mas com essa dispensação que chamamos economia. Economia aqui não é economia que está ligada à organização da casa, de como estabelecer o alimento cotidiano, as coisas cotidianas na vida prática das pessoas. Não, ou do regimento de um país. A economia aqui diz respeito à ação de Deus para a salvação. Então, na economia, no meio de nós, para nos salvar. Quer dizer que o único Deus tem também um Filho, que é a sua palavra, que procedeu dele mesmo, por meio do qual tudo foi feito e sem o qual nada se fez. E aqui, Tertuliano está citando João 1, de 3 a 4. Então, veja, Tertuliano já está colocando aqui o verbo proceder, ou a palavra proceder. Então, essa palavra procede do Pai. É o Filho, é a sua palavra, que procede do Pai. Cremos, continua ele, que esse Filho foi enviado pelo Pai à Virgem. Então, não foi o Pai quem veio, enviou o Filho, a Virgem. E nasceu dela homem e Deus, porque é Deus que se faz carne. Filho do homem e filho de Deus. E foi chamado Jesus Cristo. De fato, Jesus é o nome próprio. Cristo é o que vem depois, na unção que ele recebe do Espírito. Que ele padeceu, morreu e foi sepultado, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Que foi ressuscitado pelo Pai e levado de novo ao céu, está sentado à direita do Pai e virá para julgar os vivos e os mortos. E que depois enviou, segundo sua promessa, o Espírito Paráclito, santificador da fé daqueles que creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É uma profissão de fé aqui de Tertuliano, bem clara para nós. Continua nas suas linhas de raciocínio. Deve-se, pois, afirmar a unidade divina. Mas ela não significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam o mesmo. Sim, não é o mesmo quanto pessoa. Três pessoas, não pelo estado, né? Realidade de Deus em si mesmo, e sim pelo grau. Não pela substância, substancialmente falando, Deus é um só, senão pela forma. Não pela potência, claro, porque aí é o poder, né? O poder é um só, mas pela manifestação, porém, os três são de uma só substância, de um só estado, de uma só potência, porque um só é Deus, do qual esses graus, formas e manifestações se distribuem nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Bom, essa é a posição de Tertuliano. E para concluir nossa reflexão de hoje, Atanásio de Alexandria. Santo Atanásio já vem de um contexto de muitas reflexões, mas ao mesmo tempo de muitas heresias, né? É um contexto já de arianismo presente muito forte, porque desde a sua juventude já tínhamos ali Alexandre, que era o patriarca de Alexandria, que já combatia o arianismo. Mas antes já o modalismo, esse patripassionismo, subordinacionismo e tantos ismos aí. Atanásio recolheu como seu predecessor, Alexandre, as metáforas da grande tradição de Orígene. Ele vai trazer, por exemplo, o filho, é a imagem, é o esplendor, é o timbre de Deus, Hebreus 1:2. O filho é a verdade, é a sabedoria. Usa também a metáfora do raio do sol e da luz. Né? Você tem o sol, você tem o raio, você tem o esplendor. Então, para explicar um pouco, vamos dizer, materialmente, visivelmente, aquilo que poderíamos dizer um pouco sobre Deus. Alguns gostam desse exemplo, né? O sol, o raio, o esplendor, tudo fazendo parte da mesma realidade. A contribuição de Atanásio é que a Trindade não depende da criação do mundo. E aqui ele vai, na verdade, não vou dizer corrigir, vai dar o grande passo que os outros não conseguiram lá atrás, como fez Irineu. Irineu ainda estava ligando o Filho e o Espírito Santo à questão da criação. Não que eles fossem criados, né? Mas falar a partir deles, ou falar sobre eles a partir dessa criação. E Santo Atanásio vai dizer, não, tem como falar deles, do Filho e do Espírito Santo, antes da criação. Então, a Trindade não depende da criação do mundo. Não existe essa dependência, porque Deus é em si mesmo o que é. Existe em sua plenitude de vida com independência dela, porque Deus é uma realidade. A criação é outra realidade. Deus não necessita produzir primeiro um intermediário ou demiurgo para poder criar o mundo. Não há necessidade de se criar aquele por meio do qual tudo deva ser feito. Então aí ele corrige Ário e os seus seguidores. Então não há necessidade em Deus. Primeira coisa, não há necessidade em Deus. Segundo, nessa contribuição atanasiana, então, no que é que nós encontramos? Primeiro, Deus independe de tudo, ele é o que é. Não cria por necessidade. Né? Na verdade, a gente vai ver depois, ele cria por amor. Né? Não cria por necessidade. Porque em si mesmo, Deus já é a perfeição absoluta. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Nós vamos encontrar isso mais tarde, meditando mais sobre Agostinho, mas eu vou deixar isso para depois, né? Esses outros pontos. Então vamos nos prender aqui. Então, Atanásio deixa claro esse raciocínio, né? Então ele não depende da criação e não tem que criar primeiro um demiurgo ou intermediário para depois criar as outras coisas. Porque em Deus, na verdade, tudo é Deus e Deus já é pleno, já é realizado em si mesmo. Atanásio desenvolve a tese tradicional do Filho, mediador da criação, atestada no Novo Testamento. Porém, esse mediador é desde toda a eternidade Deus como o Pai, não é gerado para esse fim, não veio à existência, como afirmava Ário, por nossa causa, senão nós é que fomos criados para ele, senão nós é que fomos criados para ele. Ainda sem a criação, o Filho existiria sempre junto do Pai. Observemos bem. Ele é o mediador de todas as coisas? Sim, é o mediador da criação
e é o mediador da salvação. Claro isso. Só que Atanásio observa que ele é, desde toda a eternidade, Deus como Pai. Não é abaixo do Pai, não é acima do Pai, Deus como o Pai. É desde toda a eternidade, então não teve começo. Ele não foi gerado para esse fim, como se dissesse, bom, eu vou criar, então para ser criado eu vou gerar agora o filho. Então você colocou o tempo em Deus, colocou alguma coisa em Deus que precede a própria criação, porque o tempo é criação. Então como é que eu posso colocar um instante em Deus, Deus em si mesmo? Então nós estamos falando aqui para fora. Para fora é a criação. Para dentro de Deus não tem esse momento em que Deus disse eu vou gerar. Não existe esse eu vou gerar. Porque a realidade de Deus já é desse jeito. Ele é o Pai que gera o Filho, do Pai pelo Filho, ou do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. A realidade divina é assim. É claro que o Atanásio ele já não vai aprofundar esses termos assim com precisão de geração, procedência, porque isso aqui nós vamos ver com os capadócios depois. Mas agora fica claro isso, né, em Atanásio. Então, não houve um começo para o Filho. Ele é desde toda a eternidade Deus como Pai. Por isso que vai para o credo, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial Pai. Homoúcios. Então esse detalhe é muito importante aqui em Atanásio. Não é preciso recorrer a nenhum tipo de inferioridade do filho para explicar a mediação criadora. Então, vamos procurar isso. Não existe essa inferioridade do filho. Há uma relação direta, Deus-mundo, ao contrário do que pensam os arianos. O filho é da ousia do pai, é da substância do pai. Ou seja, não houve tempo em que o pai não era pai, nem o filho não ser filho. Não houve aquele momento em que Deus disse, eu vou ter um filho agora. Não houve isso. Então o pai é eternamente pai, o filho é eternamente filho. Então, isso não cabendo na cabeça dos arianos, porque eles vão pelo lado racional e envolvidos com talvez ideias mitológicas e até mesmo filosóficas, não vão chegar nunca ao dado da fé, porque não era esse o objetivo deles. Isso já mostrava a crise de fé, inclusive. A união do filho com o pai, que não depende da criação, a união não se dá por causa da criação, a geração não se dá por causa da criação, faz que para Atanásio não haja um logos e uma sabedoria substanciais próprios da essência divina, que existe essa palavra e essa sabedoria que são substanciais próprios da essência divina, e um logos e uma sabedoria que viriam à existência do próprio logos da palavra pessoal. Ou seja, é como se ele dissesse assim, olha, não existe essa sabedoria e essa palavra na eternidade, depois existe uma outra para a criação. Não, o logos de Deus é o logos de Deus. Nunca houve um momento em que Deus não pensasse, nunca houve um momento em que o Pai não tivesse inteligência, de que a verdade não fosse Deus, a sabedoria. Então não houve um momento em que Deus existisse sem inteligência. Que história é essa? Como é que Deus vai existir sem inteligência? Qual o momento em que Deus não teve a sabedoria? Deus é Deus, então a sabedoria é divina. Então não houve momento do início da sabedoria, porque negaríamos o próprio Deus. Em outras palavras. Ao contrário, diz ele, o verdadeiro filho é a potência e a sabedoria e o verbo do Pai. É a sabedoria em si mesma, é a potência, a luz, a verdade em si. Somente o filho é a imagem perfeitíssima do Pai. Então, veja, dentro da concepção de Santo Atanásio, dá para se compreender que, por exemplo, não tem como você colocar uma diminuição no filho aqui, uma inferioridade ali, um começo de sua existência, um motivo para a sua existência. Não. Porque Deus é assim. Deus é dessa forma. Ele é pai e é filho. Esse filho é a sabedoria,
é a sabedoria gerada do Pai, é o Logos gerado do Pai. Ponto. Essa é a essência, a natureza de Deus. A geração do Filho pelo Pai não significa uma cisão, nem corte, nem tampouco paixão, um sofrimento. O Filho é gerado e não criado, é coeterno com o Pai. A geração é eterna e necessária. Não faz parte da própria essência. A geração é eterna porque a natureza é completa. Fechou, Santo Atanásio. A natureza é completa. Então você não tem uma parte incompleta que vai se completar depois. Você colocou tempo, você colocou uma espécie de alguma coisa que não tem nada a ver no seio do mistério da Santíssima Trindade. Então a natureza divina já é assim, ela já é completa. É Deus, é a perfeição, já é a perfeição. A coeternidade do Filho, para a coeternidade do Filho, corresponde sua perfeita divindade por natureza e verdade, e não por graça, como ocorre na divinização dos homens. Entendamos bem. O Verbo eterno é Deus por natureza. Deus é. Ele é Deus. Por que não por graça? Por graça somos nós. Mas como assim? Pelo batismo. Pela fé e pelo batismo. Recebemos o Espírito Santo, que nos tornou participantes da natureza divina. Então, nós nos tornamos divinos, isto é, participantes da natureza divina, por ordem da graça de Deus. Então, Jesus Cristo, que é o Verbo feito carne, ele não recebeu a graça de torná-lo participante da natureza. Ele já é, por natureza, divino. Provérbios 8, 22 diz: a criação da sabedoria para as suas obras. E aí, Ário vai pegar esse texto para dizer, tá vendo? Que a sabedoria foi criada em vista da criação. E aí, Santo Atanásio vai dizer que esse texto indica o nascimento corporal de Jesus Cristo, não a sua substância divina. Então, ele é, por natureza, Deus. Agora, se fez carne. Então, a criação submetida ao pecado, por isso mesmo, tornou-se imperfeita. A criação. Para salvá-la, só Deus. Então, Deus vem para salvar essa criação. Então, o Verbo se fez carne. O Filho de Deus assumiu a natureza humana para que o homem pudesse ser divinizado, ter acesso ao Pai. Se o Filho não fosse Deus verdadeiro, não podia ser divinizado e o homem não teria podido estar na presença do Pai. É claro, porque, entenda, a salvação não pode ser uma realidade fora de Deus. Só Deus pode salvar. Então, o argumento salvífico é soteriológico. Se ele não é Deus, ele não nos salva. Se não nos assumiu, também não nos pôde salvar, não podia salvar. Porque o que não é assumido não pode ser redimido. Então, veja, a salvação é obra de Deus. Para a salvação, é o Pai que envia, é o Filho enviado, é o Filho quem nos assume, é o Filho que morre por nós, ressuscita por nós e nos dá o seu Espírito Santo. Para a nossa salvação, o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não é pessoa divina, não pode entrar nessa realidade salvífica. O humano não pode salvar o humano porque é imperfeito. O pecado manchou a humanidade. Então, como homem, Jesus Cristo não poderia salvar, porque como homem ele seria também necessitado de um Salvador. E esse Salvador necessariamente tem que ser Deus, porque senão não salva. A geração humana é temporal, a divina é eterna. Para os arianos, a geração é por vontade do Pai. Então, entra aqui o elemento vontade. O Filho, segundo eles, vem do querer do Pai.
Seria, então, a geração algo internamente forçoso para Deus? Aí entra uma pergunta. Segundo Atanásio, a diferença da teologia ortodoxa com a dos arianos não é a vontade com que o Pai gera, mas sim a natureza que dá origem à geração. Os arianos, com efeito, unem a geração livre à geração no tempo. Para eles, o filho não existia antes da geração. Para a ortodoxia, não se pode falar de momento prévio à geração, de decisão prévia, porque esse momento prévio não existe, dada a coeternidade do Pai e do Filho. Então, se eu coloco uma vontade antes, eu quero gerar, então o Filho é uma criatura. Então, não existe essa vontade prévia, esse querer prévio, gerar, porque a geração é desde toda a eternidade. Isso não significa, em Atanásio, que o pai não queira a geração do filho, como se fosse possível opor em Deus liberdade e necessidade. Mas espera aí, o filho não é gerado da vontade do pai. Não, porque aí seria uma criatura. Ele quis, quer dizer, houve um momento que o pai quis gerar. No entanto, a geração é um querer, sim, como o próprio pai é um querer de si mesmo. O querer de si mesmo, filho, querer. Eu não posso confundir querer fazer algo com querer o que sou. Por exemplo, eu fui criado, né? Deus me criou. E eu quero essa criação de Deus. É como se fosse assim, eu tomo posse dessa realidade. Seria a geração contra a vontade de Deus? Ou seja, uma coisa que acontece em Deus e Deus não queria aquilo? Olha, a perfeição não pode ter o querer e o não querer. Querer que comece e não querer porque começou. O filho é querido pelo Pai, diz Santo Atanásio, pois assim como sua bondade não começou por vontade, ao mesmo tempo não é bom sem vontade nem desígnio. Igualmente a existência do filho, embora não tenha começado por vontade, não começou por vontade, Deus não disse eu agora quero gerar, no entanto não é involuntária, nem carece de consentimento. Pois da mesma maneira que o pai quer sua própria hipóstase, ele quer, né? Ele quer a si mesmo, quer também a do filho, que é própria de sua essência. Portanto, nada é involuntário em Deus, como se alguma força externa estivesse agindo na realidade de Deus. É interessante notar que a vontade com que o pai quer o filho é a mesma pela qual quer a si mesmo. Então não é um querer de começo, é um querer-se, é diferente. A geração é, pois, eterna e necessária, o que não quer dizer involuntária. A vontade que o pai quer o filho é a mesma pela qual quer a si mesmo. A geração é, concluindo, para ele, eterna e necessária, o que não quer dizer, repito, involuntária. Não pode haver salvação das criaturas sem a divindade do filho. É o que nós falamos. A única substância da Trindade que Atanásio defende, a substância do Pai. Preocupa-nos menos a questão dessa unidade de substância do Pai e do Filho. Por isso, não encontramos a linguagem técnica da distinção das hipóstases na unidade da substância. Essa linguagem técnica ela vem com os capadócios. Não eram essas as categorias em que Atanásio se movia. Interessa a ele mais a afirmação da divindade do Filho e do Espírito Santo, do que mesmo o monoteísmo trinitário, isto é, a questão de como os três são só Deus, preocupação maior dos capadócios, é a Trindade o único Deus. Então, ele não está preocupado aqui como essas três pessoas são só Deus e vai trabalhar com esses termos, essas coisas, não. Ele quer dizer que o Filho é Deus e quer afirmar isso. E agora, como nós vamos falar, o Espírito Santo é Deus. Já que entrou também essa heresia, vamos dizer, dos pneumatômacos aí, os assassinos do Espírito Santo. Quanto ao Espírito Santo, nas cartas ao Bispo Serapião, 4 cartas que ele escreveu,
Atanásio afirma que o Espírito Santo é Deus e não criatura, pertence à Trindade una, eterna e imutável. Ele pertence ao Filho de tal maneira que se estabelecem relações paralelas, Pai, Filho, Filho, Espírito Santo. O Espírito é do Filho como o Filho é de Deus. Em algumas ocasiões diz que é próprio do Filho ou do Logos. O Espírito Santo é próprio do Filho, do Logos, mas também de Deus aqui, no caso, o Pai, que é da mesma substância do Pai, sendo consubstancial ao Pai e consubstancial ao Verbo. Atanásio combate aqui os inimigos do Espírito Santo, os pneumaton e depois mac, quer dizer, adversário do Espírito, que podem ser divididos em 3 frentes aqui de heresias. E aí Atanásio vai tacar o pau em uma delas, mas assim, vai corrigir todas elas. Primeiro, o arianismo radical de Aésio e Eunômio, é uma. O outro, os semi-arianos, orientais ou macedonianos. E, por último, os trópicos egípcios. O arianismo radical de Aésio e Eunômio dizia o seguinte, isso já no sino de 357, o sino de Círio II, que reconhece somente ao Pai a qualidade de verdadeiramente divina. A qualidade verdadeiramente divina de agenesia, o não ser gerado. Sem origem, portanto, de si mesmo. Fazendo do Filho a primeira criatura de Deus. Então, é um processo diário. O Filho como criatura e o Espírito Santo a primeira criatura do Filho. Então, eles aqui vêm o não gerado para o Pai, o Filho seria a primeira criatura e o Espírito Santo uma criatura do próprio Filho, que já existiria através do próprio Filho. Então, para eles, o Filho é anômaios, quer dizer, diferente do Pai, e o Espírito é de nível inferior ainda ao próprio Filho. Então, a compreensão trinitária é degradante, subordinada, portanto, um subordinacionismo claro, e não de quem já não pudesse conhecer, né, sobre Deus. Mas aí mesmo porque tem a intenção de mostrar mesmo que o Filho é subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Pai e ao próprio Filho. Então, uma coisa é você estar procurando entender, outra coisa é você já estar afirmando. Os semi-arianos orientais ou macedonianos, de Macedônia primeiro foi bispo de Constantinopla, em 359 d.C. Então, eles acreditam que o Espírito é uma força divina inferior ao Pai e ao Filho consubstancial. O Pai e o Filho é como se fosse da mesma substância na ideia deles. Agora, o Espírito Santo, não. Então, um dom espiritual do Filho ou uma condição na qual Deus age. Seria a realidade do Espírito Santo aqui para os macedonianos. Depois vem os trópicos egípcios, 359 e 362, assim chamados pelo próprio Santo Atanásio, porque eles argumentavam sobre trópoi, ou figuras de linguagem. Trabalhavam com essas figuras retóricas usadas na Sagrada Escritura. Então, eles argumentavam se o Espírito possuía a divindade, seria por nascimento ou geração. Eles diziam, olha, se o Espírito é divino, então é por nascimento ou geração. Então, se nasce do Pai, então é filho do Pai, nesse caso seria irmão de Jesus. Se nasce do Filho, então é neto do Pai, e o Pai seria o vovô. O nível aqui das heresias. Então, o Pai seria o vovô. Mas tudo isso é impossível, diz eles, segundo a Sagrada Escritura, que não tem traços de semelhante especulação. Então, exclui a divindade do Espírito Santo. Para eles, o Espírito Santo seria apenas uma realidade angelical, seria como que um anjo. Atanásio refuta também essa heresia nas cartas a Serapião, que vem como ajuda a Serapião, e ao mesmo tempo essas cartas vão ser as bases para o primeiro tratado pneumatológico de São Basílio, que é filho espiritual de Santo Atanásio, para o Concílio de Constantinopla I, em 381. A Sagrada Escritura atribui ao Espírito Santo prerrogativas e atividades propriamente divinas,
e, portanto, superiores ao papel das criaturas e dos mesmos anjos. Então, a Santa Atanásia pega alguns textos para mostrar essa realidade do Espírito Santo como realidade realmente divina. Diz ele vem de Deus, 1 Coríntios 2,12, enche o universo, nenhuma criatura enche o universo, só Deus pode encher, sabedoria 1,7. É único como Deus, o Pai e o Senhor Jesus, 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Suas atividades são aquelas próprias de Deus e não de uma criatura, ele santifica e renova, e aí vários textos do Novo Testamento, 1 Coríntios 6, 11, Tito 3, de 5 a 6, depois o Salmo 103, versículo 30. Depois é o Espírito que vivifica, Romanos 8, 11, João 4, 14, 7, 39. O Espírito marca com sua unção e com o seu selo, em Isaías 61, 1, Efésios 1, 13, 1 João 2, 27. O Espírito torna participante da natureza divina, 1 Coríntios 3, 16 a 17, 1 João 4, 13. Depois, aquele que une a criatura ao Verbo não poderia ser ele mesmo uma das criaturas. Uma criatura que vai fazer essa ligação com a divindade. Aquele que dá filiação à criação não poderia ser estranho ao Filho, né? Porque é ele que dá essa filiação. É o Espírito Santo que permite a participação na divindade. Como é que pode ser uma criatura? A unidade de ação salvífica do Filho com o Espírito Santo, semelhante à unidade do Filho com o Pai. E, por último, a estrutura triádica da fé batismal, para mostrar claramente que naquilo que nos torna divinos, participantes da natureza divina e filhos de Deus, por ordem da graça, é obra também do Espírito Santo. Então, é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não tem como a gente separar o Espírito Santo da obra divinizadora, santificadora, já é Espírito Santo. Olha, quem santifica é Deus, porque só Deus é santo. Quem diviniza é Deus, só Deus é divino. Então é ele quem pode fazer isso. Então a reflexão de Santo Atanásio vai por essa linha salvífica, né? Então vê logo a geração eterna. Deus não precisa gerar para poder criar, não, a geração não é independente da criação. Deus em si mesmo já é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, o desenvolvimento, como se dá essa geração, como se dá essa processão, esses termos, aí sim, nos nossos próximos encontros. Que Deus te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.